pessoal, espero que vocês estejam bem. Nesse vlog a gente vai conversar sobre um livro e vocês vão me acompanhar na minha primeira viagem internacional para Londres. Bom, o livro em questão faz parte de uma coleção, olha só, de um autor chamado Dan Brown. Ele é muito conhecido por essa coleção aqui de livros, que tem um personagem principal chamado Robert Langdon. E aí, esse personagem, então, é o personagem principal desses livros aqui, que talvez vocês conheçam, porque são bem conhecidos, né? Então, os livros são Anjos e Demônios, o mais famoso deles, que é O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, que é o meu favorito até agora da coleção, pelo que eu me lembro, Inferno, Origem, esse é o livro que a gente vai conversar hoje, e o último que ele lançou esse ano, que é O Segredo Final. Bom, então o Dan Brown, ele é um autor dessa coleção de livros e de outros livros também, que são livros de thriller, né? Então, geralmente acontece algum assassinato, alguma coisa, e aí esse personagem principal, que é o Robert Langdon, ele tem que resolver o entreveiro ali que está acontecendo. Então, quem é esse personagem, né? O Robert Langdon, ele é um professor de Harvard, ele é um professor de simbologia, ou seja, ele estuda e ensina sobre símbolos. E isso é muito interessante, né, quando você começa a aprender junto com os livros sobre símbolos. E são livros repletos, então, de símbolos, tem muita cultura, você aprende bastante lendo essas histórias. Então, são livros que são de mistério, thriller, sempre tem um assassinato, alguma coisa para ser resolvida, mas você acaba aprendendo bastante sobre cultura de uma maneira geral e é muito legal de acompanhar. Então, como que funciona, né? Todos esses livros, começando lá por Anjos e Demônios, que é o primeiro livro em ordem cronológica da história, aqui o personagem é introduzido, e aí depois tem o mais conhecido, né, que é o Código da Vinci. Então, como que funciona, né? O personagem principal, que é o Robert Langdon, ele geralmente tá lá, tipo, na universidade, ensinando, tá vivendo a vida dele tranquilo, e aí acontece alguma coisa em que ele tem que usar os seus conhecimentos, né, sobre símbolos, sobre cultura, sobre sociedades secretas, na maioria das vezes, para poder ajudar a resolver o mistério daquele assassinato. E aí, então, ele vai e cada livro se passa em uma cidade diferente. Então, na Itália, na França, esse, né, A Origem, que a gente vai conversar hoje, se passa na Espanha. Você acaba aprendendo muito sobre os lugares também que as histórias passam, né? Como eu comentei, muito da cultura daquele lugar, muito sobre obras de arte, muito sobre museus, estátuas e tudo que você tem para visitar, né, quando você for para aquele lugar. E é muito interessante que tem muitos passeios que pegam os locais que os personagens da história visitam para poder fazer o passeio e conhecer tudo que o personagem vê. Então, é uma obra, né, bastante conhecida, a obra como um todo do Dan Brown, principalmente o Código da Vinci. As pessoas ficam malucas, né, com essas histórias. Por quê? Porque são muito rápidas de serem lidas, são muito legais, e assim como todo thriller, você fica querendo saber e quer ler até o final para entender o que está acontecendo e quem está por trás de tudo aquilo. E o Dan Brown tem uma coisa que ele sempre coloca coisas verdadeiras por trás dos seus livros. Então ele fala muito sobre sociedades secretas, por exemplo. O Anjos e Demônios fala muito sobre os Illuminati. Então é algo que te cativa, né? Você quer saber mais sobre tudo aquilo. E ele fala a verdade, né, sobre essas sociedades secretas, os segredos que eles escondem, e aí ele inventa a parte dos assassinatos e tudo que acontece, é claro, só que você fica instigado a ler. Então é muito interessante, como eu falei, não é um thriller normal, você acaba aprendendo muita coisa e é por isso que eu gosto bastante dessa coleção. E aí, todos os livros seguem uma formulazinha, e pra mim tá tudo bem, porque é uma fórmula que funciona. Todos os livros são muito bons, no sentido de você ficar instigado a ler. E então, pra mim funciona, mas tem gente que se incomoda por ser sempre, entre aspas, a mesma coisa. Mas funciona assim. O primeiro capítulo do livro é sempre alguma coisa que tá acontecendo já, tipo o assassinato, ou uma coisa que já tá aparecendo lá no meio da história. E aí depois, isso é o prólogo, já tá acontecendo alguma coisa periclitante.
E aí depois no capítulo 1, volta um pouco a história para te explicar o que está acontecendo desde o início. E aí então, como eu comentei, no Anjos e Demônios a gente tem a introdução do personagem, né, do Robert Langdon, que é esse professor de Harvard de simbologia, vai explicar bastante sobre símbolos, sobre quem ele é, o que ele ensina e tudo mais. E aí, esse livro aqui se passa na cidade do Vaticano. Então eu vou ler aqui em cima para vocês, ó. Em Anjos e Demônios, Robert Langdon tenta impedir que uma antiga sociedade secreta destrua a cidade do Vaticano. Então, assim, é muito legal e você vai aprender muita coisa sobre o Vaticano. E uma coisa que eu gosto bastante em todos os livros é que ele vai colocando os símbolos que o Robert Langdon vai analisando, né, ao decorrer da sua jornada. Como ele é um simbologista, o autor vai colocando vários símbolos pra gente ir descobrindo junto com ele sobre o que se trata. Então, como eu comentei, esse aqui ele fala bastante sobre os Illuminati, então tem, olha só, o símbolo dos Illuminati. Aí, esse aqui, o Código da Vinci, que talvez seja o mais conhecido, tem até filme, ele se passa no Museu do Louvre, né, na França. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Um assassinato no Museu do Louvre traz à tona uma sinistra conspiração para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade oculta desde os tempos de Jesus Cristo. Então, assim, você fica instigado a ler, porque é uma sociedade secreta, é interessante, você vai aprender muito sobre a cidade, nesse caso Paris, e é muito interessante também, enfim, você quer saber o que está acontecendo, qual foi o assassinato, quem está por trás de tudo aquilo. E o símbolo perdido é o meu favorito da coleção, pelo menos pelo que eu lembro, eu comentei, né? Eu li a maioria desses livros durante o ensino médio, então já faz uns bons 10 anos, e eu fiquei maluca durante a leitura, porque eu gostei bastante, enfim, li todos na época. E pelo que eu lembro, eu gostei mais desse aqui porque ele é muito frenético. Todo capítulo você termina com alguma coisa muito periclitante acontecendo e você quer terminar de ler logo. E assim, é maravilhoso. E aí eu vou ler aqui também o primeiro trechinho para vocês saberem sobre o que se trata. Esse aqui se passa nos Estados Unidos, tá? Ó. Robert Langdon, o célebre simbologista de Harvard, é convidado por seu amigo e mentor Peter Solomon, eminente maçom e filantropo, a dar uma palestra no Capitólio, nos Estados Unidos. Ao chegar lá, descobre que caiu numa armadilha. Não há palestra. Solomon está desaparecido e, ao que parece, correndo perigo. Então tá vendo que é sempre mais ou menos a mesma coisa? Alguma coisa tá acontecendo e aí o Robert Langdon tem que ajudar. E aí, o último que eu li na época, né, do ensino médio que eu comentei pra vocês, foi o Inferno. E aí ele também se passa lá na Itália, em Florença, dessa vez. É o livro que eu menos lembro, eu vou ser sincera com vocês, mas eu lembro que eu gostei bastante também. E aí eu vou ler aqui atrás para vocês saberem do que se trata. No meio da noite, o renomado simbologista Robert Langdon acorda de um pesadelo no hospital. Desorientado e com um ferimento à bala na cabeça, ele não tem a menor ideia de como foi parar lá. Então, só lendo esse pouquinho eu já lembrei, né, mais ou menos do que se trata a história. Então, assim, como eu comentei, muito legal, você vai aprender bastante coisa, você vai ler um livro eletrizante do início ao fim e vai acompanhar, então, o nosso personagem resolvendo todos os entreveros, né, e descobrindo os mistérios. E aí, em 2017, se eu não me engano, o Dan Brown, ele lançou esse aqui, que é o Origem, e eu não tinha lido até agora. Então, foi esse livro aqui que eu li durante a minha viagem lá para Londres, e é o que eu vou comentar um pouquinho mais com você. E aí, esse ano, ele lançou O Segredo Final, que eu não li ainda, então quando eu ler eu volto aqui para comentar, e ao que tudo indica é a última aventura, né, do Robert Langdon, dado que é O Segredo Final. Mas como eu não li, não sei, não vou falar nada, eu só vou ler aqui também o blurb para vocês. Ó, o autor de suspense mais celebrado do mundo está de volta com o livro mais arrebatador que já escreveu. Uma trama instigante e repleta de reviravoltas como só Dan Brown é capaz de fazer. E isso é verdade. E esse livro aqui se passa em Praga, tá? Então, como eu comentei, várias cidades, muito legal de conhecer. E aqui, esse se passa na Espanha, em várias cidades, tá? Principalmente em Bilbao,
que é uma cidade em que tem um museu muito interessante, em que se passa uma boa parte da história, que é o Museu Guggenheim. Então vamos conversar um pouquinho sobre origem. Então vamos lá, aqui em Origem, o Robert Langdon, né, que é o nosso personagem principal, ele foi convidado para uma palestra do seu grande amigo Edward Kirsch. Do seu grande amigo Edmund Kirsch. O Edmund, ele é um futurólogo. E aqui no livro é explicado que esse Edmund, ele é um grande gênio da tecnologia. Ele mexe com inteligência artificial e ele consegue fazer previsões muito assertivas sobre vários assuntos que estão acontecendo no mundo, né? E aí por isso que ele é chamado de futurólogo, por conta das previsões, utilizando inteligência artificial, muitos países, governos, enfim, ele faz previsão sobre muitos assuntos de economia, política, enfim, acaba acertando muita coisa, principalmente na parte da ciência, e aí ele é chamado de futurólogo. E aí ele fez fortuna nessa área de tecnologia, e ele vai fazer uma palestra sobre esse assunto nesse museu, o Museu Guggenheim, em Bilbao, lá na Espanha. E essa palestra que ele está prometendo é abalar os alicerces de todas as religiões do mundo. E nessa palestra ele está prometendo responder duas das grandes questões da humanidade que a gente não tem resposta, que é de onde viemos e para onde vamos. Então ele fala que ele encontrou respostas para essas duas grandes questões e com isso as pessoas vão deixar de acreditar nas religiões, porque agora nós temos uma resposta científica comprovada para essas duas questões. Então não precisamos mais das religiões. E aí, então, o Robert Langdon, assim como vários outros convidados, vão para Bilbao, nesse museu, para poder assistir a essa apresentação desse Edmund Kirsch, tá? E aí, o que acontece, né? A gente descobre no decorrer do livro que o Edmund e o Robert Langdon, nosso personagem, são grandes amigos. Na verdade, o Edmund, ele foi estudante, aluno do Robert durante a faculdade em Harvard. E aí, por conta disso, eles se tornaram amigos. E o Robert atua meio como um mentor pro Edmund, às vezes, quando eles se encontram. E aí ele vai perguntar pro Robert, né, o que ele faria na situação quando ele encontrasse, né, uma resposta para grandes questões. E aí o Robert fala, você deveria, né, se encontrar com líderes religiosos para explicar o que você descobriu e tudo mais, e tentar achar, tipo, um caminho de conversa, uma solução um pouco amigável, né? Não chegar, tipo, combatendo a religião. E é isso que o Edmund faz. Ele, antes de divulgar, né, o que ele encontrou de resposta para essas duas questões, de onde viemos e para onde vamos, ele se encontra com 3 líderes religiosos, né? O de catolicismo, do judaísmo e do islã. Então ele se encontra com o bispo e aí os seus correspondentes nessas duas outras religiões, para então mostrar as suas descobertas. E aí esses 3 líderes religiosos ficam chocados, né, com o que ele descobriu, fazendo lá suas previsões, enfim, suas análises científicas. E a gente começa a ter então todo um debate e uma corrida contra o tempo para saber o que eles vão fazer e se eles vão conseguir fazer algo sobre a religião antes do Edmund, né, conseguir divulgar a sua descoberta. Só que o que acontece? O Edmund, quando vai conversar com esses 3 religiosos, ele fala que vai divulgar a sua descoberta só dali 1 mês. Porém, ele divulga dali 3 noites, né? 2 noites ou na noite seguinte, uma coisa assim, é super rápido. Então, ele não dá tempo suficiente para os religiosos prepararem, enfim, montarem um plano e tudo mais. E aí, o que acontece na noite específica desse evento em que o Edmund vai divulgar sua descoberta para o mundo, né? O que ele faz ele monta todo um evento nesse museu, como eu comentei, e durante o evento ele vai passar um vídeo em que ele explica o que aconteceu, como ele chegou na descoberta, né? E qual é então a resposta para essas duas grandes questões, para onde vamos e de onde viemos. E aí, então, ele começa a passar esse vídeo, uma introdução, e aí ele entra no palco, começa a falar sobre isso, e aí ele é assassinado. E aí, então, começa uma corrida contra o tempo
para saber o que aconteceu. E aí que o nosso personagem principal, Robert Langdon, que nesse caso também é amigo, né, era amigo do Edmund Kurt, ele começa então a ajudar então a entender o que aconteceu, por que seu amigo morreu e principalmente qual era então essa descoberta científica, quais eram as respostas para essas duas questões. E para resolver tudo isso ele tem a ajuda de duas pessoas, ou uma pessoa e uma máquina. A pessoa é a diretora do museu, a Ambra Vidal, do Museu Guggenheim, né, que é onde essa palestra foi dada. Ela, enfim, começa a ajudar o Robert, porque, enfim, ela queria... Foi no museu dela, né, que aconteceu toda a coisa. E essa moça, além de ser a diretora do museu, ela também é noiva do atual príncipe da Espanha, no momento. E durante o entreveiro, o príncipe e a família real como um todo começam a ser suspeitos na morte do Edmund. Então fica um negócio ali esquisito em que, enfim, ela tem que ajudar a entender o que está acontecendo. E a segunda pessoa, que na verdade é uma máquina, é uma inteligência artificial que o próprio Edmund criou, chamada Winston, que é tipo uma Alexa ou uma Siri, que é uma inteligência artificial que é uma coisa para ajudar, assim, o Edmund, né, e é muito inteligente, enfim, é como se fosse o nosso chat GPT do dia de hoje, mas lá de 2017. E o Robert Langdon, ele tem contato com essa inteligência artificial assim que ele entra no museu, porque ele ganha um foninho, né, um fone de ouvido para fazer a visita ao museu, e aí a inteligência artificial fica falando, né, sobre as obras do museu e tudo mais antes da palestra começar. E aí, enfim, ele vai conversando, ele percebe que é uma inteligência artificial, e aí quando o assassinato, né, acontece, ele ainda tá usando aquele fone de ouvido, e a inteligência artificial começa, né, percebe que ele é a única pessoa que pode ajudar a descobrir, né, o que aconteceu com o seu mentor, e aí então eles começam a se comunicar para tentar entender o que aconteceu. Então isso é tudo o que acontece nesse livro, é muito interessante, e a sociedade secreta apresentada aqui é uma igreja, que eu não conhecia, chamada de Igreja Palmariana. Aparentemente é uma igreja católica, que eles não reconhecem o Papa em questão, né, o Papa real, como o Papa. Eles acham que... Enfim, eles têm um outro entendimento de que aquele Papa é falso, e eles têm o seu próprio Papa, eles têm os seus próprios bispos, e é uma coisa da Espanha mesmo, mas que eles têm adeptos em todo o mundo. E aí, então, a sociedade secreta por trás, né, desses acontecimentos é essa igreja palmariana, e o Robert Langdon tem que também entender como que tudo isso, né, tá por trás da morte, do assassinato do seu amigo. Como eu comentei, se passa na Espanha, é muito interessante ver como as cidades, né, Bilbao, Madrid, Barcelona, principalmente, são contadas, né, pelo Dan Brown. O Dan Brown, ele descreve as coisas de uma maneira tão incrível que você se sente no lugar. E agora eu quero muito visitar a Espanha por conta disso. Eu achei, assim, maravilhoso, incrível mesmo. Quero muito conhecer a Espanha e eu gostei bastante desse livro. Eu acho que as pessoas acham que esse é o livro mais fraco do Robert Langdon, né, do personagem. Talvez eu concorde, porque é um pouco diferente por trazer tanta tecnologia, dado que tem toda essa coisa da inteligência artificial, do nosso personagem, né, do Edmund Kirsch ser um futurólogo e falar muito sobre isso. Os outros livros, eles se passam mais em museus, tem muito mais sobre livros, sobre pesquisa, sobre próprios símbolos. Aqui não, tem muito mais sobre tecnologia. Mas é tão legal quanto todos os outros, e eu acho que esse aqui é um bom livro para começar. Quem nunca leu nada, não precisa ler na ordem cronológica, porque cada livro é uma história separada, você não precisa ler na ordem. E eu até comentei com o Pedro, que é o meu noivo, então olha só, eu voltei de Londres noiva, e eu falei pra ele que ele iria gostar bastante desse, porque ele adora tecnologia, então ele começou a ler por esse livro aqui, e ele tá adorando. Então, eu não achei um livro ruim, pelo contrário, adorei ter lido. E eu vou ler O Segredo Final, porque eu fiquei muito animada em continuar essa coleção.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, e a resposta para essas questões, né, de para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos é muito legal. E tem a ver com ciência, como eu comentei com vocês. Então, de onde viemos tem a ver com um experimento científico que vocês podem pesquisar no Google, se vocês tiverem curiosidade. E o para onde vamos tem a ver muito com a interação entre homem e tecnologia. Então, é muito legal. E a gente descobre, né, no fim, o Robert Langdon obviamente consegue divulgar a descoberta, né, do Edmond pro mundo. E é muito interessante, né, a descrição do vídeo e tudo que ele descobriu. Então, eu recomendo bastante. Leiam Dan Brown. Olha, vocês ficam lendo aí thrillers horrorosos que dá pra descobrir facilmente o que tá acontecendo, é sempre a mesma história. Para com isso daí. Leia Dan Brown, pelo menos você vai ler uma história de assassinato muito legal em que você vai aprender alguma coisa no fim, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora fiquem com o vlog em Londres. Como eu comentei, essa foi a minha primeira viagem internacional. Primeira vez que eu andei de avião. A gente foi pra Londres na primeira semana de novembro. Mas eu fui uma péssima youtuber, uma péssima blogueira lá, porque eu esqueci de gravar vários momentos. E em muitos momentos também a gente não podia filmar dentro dos locais. E aí eu dei até umas filmadas meio escondidas assim pra vocês. Mas espero que vocês gostem do que eu trouxe. Foi muito legal, eu recomendo bastante viajar pra lá. Principalmente uma primeira viagem. Eu achei todo mundo muito gentil em ajudar, em tirar dúvidas. Quando a gente pedia informação, a gente se perdia. Era muito fácil em tirar dúvidas, o pessoal super ajudava. E por falar inglês, eu achei super tranquilo, não achei o inglês difícil. Todo mundo ajudou bastante. O clima tava bem ok, não tava tão frio. Tava entre 10 e 15 graus, que é bem razoável. A gente já pegou esse clima aqui em São Paulo algumas vezes, então tava bem ok. Chuva, a gente pegou só chuviscos, alguns dias não pegamos chuva forte, então demos muita sorte com isso também. E, no geral, é uma cidade bastante fácil de se locomover, tem muita coisa legal pra fazer, eu super recomendo. Aproveitem! Tá com você? Tem o cara de...
Nada demais. O leãozão desse aí dando sopa. Ó. E olha lá, nadando. O pelicano, o albatroz, sei lá, passa eles. Quadros de santo, Jesus. Non, on était déjà en touriste, tu vois, sur 3 jours. Deve sempre nici. Rich. And what their fashion ones.
Vamos lá? Ok. Tinha o cara ali falando português. Aí eu olhei pro ele tipo... Espanhol? Acho que não. Ah, tudo igual.
왜? Senin fotoğraf olsun ya böyle. Dream team. Agora eu sou o Vitor.
Quer vir pra longe? Não, nesse parque não. Com essas folhas de outono. Ok, vamos voltar. É porque senão não vai dar tempo de chegar onde a gente quer com sol, sabe? Meu Deus, bombão. I'm basically on the same page as you. Bye, duck. Bye, duck. Bye, very handsome. was the greatest pleasure Bye. of my life. Bye.